Atos 14, 19. Vamos ler até o versículo 23, o restante depois eu leio durante a mensagem. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Verso 21. E depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Renovando o ânimo dos discípulos, exortaram-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E nomearam-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-os ao Senhor em quem haviam crido. Até aí tá bom, olha para cá, por favor. Como eu disse, eu estou apenas dando continuidade às nossas pregações expositivas aqui no livro de Atos. E veja, a opinião pública, ela é extremamente volúvel. Em que sentido? Se você ficar se preocupando com a opinião dos outros, por vezes vão concordar com você, e as mesmas pessoas que concordam e te aplaudem, no dia seguinte, ou por vezes até no mesmo dia, podem discordar e te vaiar. Paulo experimentou exatamente isso daqui. A mão que o alimentou num dia foi a mão que tentou o enforcar no outro. Só que Paulo foi de forma literal. Paulo, ele havia sido idolatrado por essas pessoas, porque ele e Barnabé, eles oram para uma pessoa que estava doente, uma pessoa que não andava desde o nascimento. Ele ora, aquela pessoa é curada. Diz a Escritura que aqueles homens ficaram tão estarrecidos que eles queriam oferecer sacrifício a Paulo, achando que Paulo era Deus na terra. Paulo então rejeita e diz, não, vocês não precisam fazer isso. E esta mesma multidão que havia enaltecido a Paulo, engrandecido a ele, foi a mesma multidão que o apedrejou de forma literal. A mesma multidão que queria oferecer sacrifício a ele foi quem o executou de forma extrajudicial e sem o devido processo legal. Porque isto que esses homens fizeram, este apedrejamento, eles não seguiram o rito processual correto. Que, segundo a Escritura, no contexto ali, apenas Roma poderia fazer isso. Os judeus não poderiam executar ninguém, mas eles aceleraram o processo. Fizeram o quê? Não, vamos matar esse homem e acabar com ele. Este apedrejamento não foi para dar um susto em Paulo. Eles, de fato, queriam matá-lo. Tanto é que diz a Escritura que eles só pararam depois de achar que ele havia morrido. Como nós lemos aqui no versículo 19. Tendo dado por morto, pararam. Você imagina, aqueles homens enraivecidos, de fato ali, bufando ódio, apedrejam Paulo. Então, eles param porque disseram, não, acabou, morreu. Tanto é que alguns teólogos vão dizer que aqui houve um milagre. Paulo morreu e Deus o ressuscitou. Mas ainda que o texto não seja explícito em relação a isso, é notório o milagre e o cuidado de Deus para com Paulo. Como assim? Ele é apedrejado, dado como morto, e diz a Escritura que logo em seguida, com as pedras ainda no chão, seus amigos, os discípulos vêm, começam a rodeá-lo, ele levanta, sacode a poeira, bora. E segue. Ou seja, Deus de fato estava cuidando de Paulo. E eu quero passar aqui, então, apenas 2 princípios em relação a este texto. Primeiro, vivemos uma geração de crentes fracos. Eu tentei bolar vários nomes para esse primeiro princípio aí. Eu ia colocar crentes Nutelas, de açúcar ou coisa parecida, mas acho melhor isso. Vivemos uma geração de crentes fracos. Da mesma forma que falar alto não é sinônimo de ser firme, porque sim, há muitos homens que esbravejam, que falam alto, mas são extremamente moles. Da mesma forma, Paulo poderia ter uma presença fraca, como ele mesmo diz a respeito dele. Ele diz, olha, as minhas cartas, sim, elas são fortes, confrontativas, mas minha presença é fraca. Paulo poderia ter uma presença fraca, mas eu e você não podemos dizer que Paulo era molenga. De jeito nenhum. Paulo foi apedrejado, dado como morto. Diz a Escritura que logo depois ele se levanta e, olha o versículo 20, no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe e depois disso continuou anunciando o evangelho. Este homem foi apedrejado,
Acharam que ele havia morrido. Ele levanta e no dia seguinte já está trabalhando. Eu pergunto a você, os cristãos de hoje em dia são assim? Óbvio que não, de jeito nenhum. Se isso acontecesse com os cristãos worship de hoje em dia, meu pai amado, será apedrejado? Primeiro eu creio que a maioria dos cristãos hoje em dia, se passasse por isso que Paulo passou, tentaria entrar com pedido de aposentadoria no INSS. Sofri demais. Onde já se viu, tacaram pedra e de forma literal em mim. Segundo, precisariam de alguns meses para se recuperar dos traumas físicos e psicológicos, porque estou abalado emocionalmente. Você percebeu que os cristãos hoje em dia são assim? Extremamente fracos e moles. A saúde emocional da cristandade de hoje é muito fragilizada. Frases como engole o choro, que os nossos pais diziam a nós, hoje em dia, se você diz para o filho e alguém ouve, vai falar que é discurso de ódio. Como assim? É por isso que a gente vê essa criançada tudo Nutella. Depois que o mertiolate parou de arder, você percebeu que a geração mudou? Não se vê mais meninos como antigamente. Bullying, você sabe que é uma palavra nova. Mas na época que nós estudávamos já havia. Não tinha? Orelhudo, topogígio, ladrão de oxigênio, né? Com o nariz um pouquinho maior. E como que a gente resolvia o bullying na nossa época? Na saída a gente resolve. Hoje, seu burro, orelhudo. Palavras machucam. Vai pra rede social e faz textão. Eu não consigo ver Paulo mole desse jeito. De forma nenhuma. Mas hoje, os cristãos, eles não são como Paulo, que quase morrem e no dia seguinte prosseguem no trabalho ao Senhor. Hoje a cristandade é Nutella, é sensível, é de açúcar. Basta um sereno. Não dá para ir ao culto, está serenando. Eles veem uma nuvem na direção da igreja, daí lembra da passagem de Elias. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Não dá para ir para a igreja, vai chover. Você percebeu como é o ser humano de hoje em dia? Em especial, falando dos crentes, claro. Um resfriado já é motivo quase que para pedir para o pastor ir em casa e pedir oração de extrema unção. O pastor vai morrer aqui, ó. Por quê? Virose. Uma vez, homem normalmente é um pouco mais, né, mole que mulher para essas coisas aí. Mulher tem um filho normal lá, e minha esposa, eu lembro que ela teve meu primeiro 11 horas da noite, no outro dia, na hora do almoço, estava limpando a casa. O homem tá com resfriado, né? Eu lembro uma irmã me ligar e dizer assim, pastor, meu marido tá ruim, vem aqui orar para ele. Eu lembro que quando eu abri o portão assim, né, o sofá que ele ficava no fundo, dava para ver que a casa dele tinha um quintalzão assim. Na hora que eu olhei, ele morreu. Tava lá. Eu cheguei, irmão, o que você tem? 38 de febre. Para com isso, cara. 38? E tá morto aí desse jeito? Mas hoje em dia a cristandade é assim. É uma mínima indisposição. E já é motivo para faltar a reunião solene, ao culto. Agora, Paulo não foi apedrejado. No outro dia, vamos continuar o evangelismo. Vamos continuar pregando a palavra de Deus. Eu imagino o povo de hoje vivendo na época da antiga aliança, onde faltar o culto era apedrejado. Ia faltar pedra em pinda. Ia acabar. Se mudou muito. Às vezes nós nos esforçamos demais para o trabalho. Só que para Deus não. O Deus é o tipo Deus entende, né? Estou com dor de cabeça. Venha para a igreja. A gente ora, se você não for curado da dor de cabeça, nós temos uma caixinha de primeiros socorros aqui na cozinha. Pega 20 gotinhas de pirona, resolve o problema. Mas não. Eu estou dizendo que você, né, precisa fazer corpo mole no trabalho? De jeito nenhum. Devemos ser exemplos em todo e qualquer lugar. Temos que nos esforçar em ambos. Porque no trabalho, você sabe como funciona. No trabalho, se você é mole, o que acontece? A primeira oportunidade você é mandado embora. No trabalho, se você é alguém lento, não adianta. Queridos, segura as crianças, por favor, estamos nos concentrando. É necessário que nós sejamos mais firmes. Meu filho mais velho, eu lembro quando ele trabalhava num depósito de material de construção, e via de regra um serviço pesado, pelo menos até ele passar para a parte das vendas, era um serviço pesado.
Eu lembro em um dia, eu o ver levantar várias vezes de madrugada, porque ele estava ruim mesmo. Não sei o que ele tinha lá, levantava, vomitava, dor de barriga. E ele acordou de manhã para ir trabalhar e disse assim para mim: pai, eu estou meio ruim. O senhor acha que dá para trabalhar? Eu disse a ele: filho, meio ruim dá para trabalhar. Não dá para trabalhar totalmente ruim. Vai embora trabalhar. Não, vai ficar aqui não. Se você viu que piorou, que ficou ruim, aí tá bom, daí você liga pro pai, pai vai e leva você ao posto. Só que hoje em dia vemos uma geração que faz isso aí. Nossa, que opressão. Ainda mais homem. Temos que ser firmes. Eu lembro uma vez um irmão, em Guaratinguetá, nós estávamos tendo curso de líderes na igreja, ele vinha de moto, uma chuvarada danada. Ele vinha de moto e ficava lá no fundo assim, ó, molhado, pingando, fazia uma roda em volta dele. Ele estava ali, porque não, eu fiz o compromisso de vir, eu virei. Tem um senhor que vinha à nossa igreja, que ele tinha 63, 64 anos, não lembro. Morava no Araretama, lá no Bem Viver. Ele vinha de bicicleta, com um caixotinho na bicicleta e a Bíblia embalada num saco de arroz para não molhar. Na chuva. Não faltava. Não faltava culto, não faltava pequeno grupo. Só que não se faz mais cristãos hoje em dia desse jeito. Agora pensa assim, você tá meio mal, dor de cabeça, indisposto. Aí alguém liga para você e diz assim: fulano, coloquei a churrasqueira para esquentar. Tem muita carne aqui em casa. Você não quer vir? Não precisa trazer nada. Só venha. Se você tem uma bolsa de colostomia do lado, você arrasta o negócio e vai. Tô com soro no hospital. Calma aí. Você foge do hospital e vai com sorinho, né? Agora, para Deus, não. Fica aí, semi-morto. É interessante que no versículo 22, acompanhe comigo novamente, por favor. Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Renovando o ânimo dos discípulos. Paulo, para renovar o ânimo dos discípulos, diz a Escritura que ele volta de sua viagem missionária pelas cidades que ele havia passado e pelas cidades que ele havia sido perseguido. Ou seja, ele coloca a sua vida em risco simplesmente para passar, para saber como estavam os irmãos, para reanimar aqueles irmãos, para dar ânimo àqueles irmãos. E veja, como é de suma importância ter o ânimo renovado. Aquelas pessoas eram novas convertidas, tinham acabado de conhecer o cristianismo, e elas enfrentariam a fúria do mundo, a qual nós enfrentamos hoje também. E qual é a forma de se ter ânimo, de ter o ânimo renovado neste mundo totalmente hostil e cheio de aflições ao qual nós vivemos? Só há uma forma: se encher da palavra de Deus. Porque se você não faz isso, você vai desanimar diante de qualquer coisa. Qualquer resfriadinho, qualquer coisa vai te abater. O desemprego vai te desanimar. Qualquer coisa vai acabar com você. E é claro, da mesma forma, nós também precisamos ter o ânimo renovado constantemente. E o culto, a pregação, a reunião dos santos, é justamente para isso. Para que você possa se reanimar. Ainda que você venha e você não memorize o que foi falado. Você não guarde quantos princípios, para deixar de forma didática, o pastor dividiu a ministração. Mas quando você vem e ouve a mensagem, está junto com os irmãos e louva junto e ora junto, você é alimentado espiritualmente, diz a Escritura. É igual comida. Muitos talvez não lembram o que comeram hoje. Hoje talvez pode lembrar, mas ontem já começa a ficar mentício. Mas ainda que você não lembre o que você almoçou ontem, aquela comida serviu para te sustentar, para te deixar de pé, para te fortalecer para mais um dia. Em relação à nossa vida espiritual é do mesmo jeito. É a palavra de Deus que nos alimenta espiritualmente. Domingo, eu lembro que domingo acabou o culto e tinha um casal conversando comigo, e são os irmãos que estão há mais tempo na igreja. Mais de 15 anos na nossa igreja. E a irmã me dizendo assim: pastor, que culto abençoado. Mas eu fui edificada desde o começo da oração, do louvor, da pregação, da oração na hora que acabou. 15 anos, acho que tem 15, de 15 a 17 anos que tem na igreja. Quase 20 anos na igreja e consegue ouvir a pregação e dizer:
como que eu precisava. Eu sei que nem todo culto é assim. Claro, né? Quem dera todo culto fosse assim. Eu sei que tem culto que você tá ali, pastor, o que ele fez hoje inteiro, né? Estudou nada, meu Deus, não orou. Mas ainda assim você é alimentado. E olha, irmãos com quase 20 anos de igreja falando como que eu precisava ouvir essas coisas. E é justamente isso, o ânimo renovado que nos ajudará a perseverar diante das muitas aflições que nós enfrentaremos na vida. Porque a vida cristã não é uma colônia de férias. A Escritura diz que vida cristã é luta. E estar se enchendo da palavra de Deus, como Paulo passou renovando o ânimo daqueles irmãos, é uma, para não dizer a única forma, de você, de fato, se reanimar e ter força na hora das dificuldades, porque as tribulações vêm sobre todos. E lembrando, Paulo, ele está se referindo aqui às tribulações que vieram sobre ele, não a coisas banais que por vezes nós reportamos. Paulo não está dizendo aqui, nossa, faz 3 dias que eu estou com enxaqueca, ai, terrível. Não, não é esse tipo de tribulação. Não é aflições pequenas. Mas Paulo não está reclamando na disposição, estresse do trabalho, briga conjugal. Não, não é. Paulo acabou de ser apedrejado e dado como morto. Se este homem que foi apedrejado e dado como morto diz, sejam firmes, se ele no outro dia estava continuando a trabalhar, a levar o evangelho para fortalecer as pessoas, nós precisamos deixar de ser frouxos. Qualquer coisinha ficar desanimado. Ai, não vou. Percebeu? Briga com o marido. Ai, não vou à igreja. Mas que a sua briga tem a ver com culto? Toma um xingo no serviço. Ai, estou mal. É por isso que você deve vir. Não tive um dia bom. Ainda que seja o pior dia possível. Né? Estava sendo xingado essa semana na internet, porque eu estava numa igreja que morreu o fundador da igreja. E eles acabaram o culto, falaram assim: acabou, porque o fulano morreu, vão cada um para sua casa. Eu falei, calma aí. Vocês fecham a igreja justamente na hora que o povo mais precisa estar junto. Vocês deixam de dar o alimento necessário para aquelas pessoas justamente na hora da maior dor, na hora da morte. O cristianismo é isso, ele vem para nos fortalecer. E Paulo, ele diz, não sejam frouxos. Não fiquem desanimados por coisas pequenas. E o currículo de Paulo, o apedrejamento foi uma das coisas que ele passou. Uma das coisas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, Paulo aqui ele está defendendo o seu apostolado em relação aos falsos profetas. Aí ele vai começar a dizer as coisas que ele sofreu. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Por sua fidelidade. E olha o que ele vai dizer. 2 Coríntios 11, 24 até o 28. Vocês já assistiram aquele... Rapidinho, volta para cá. Aquele filme Paixão de Cristo? Acho que a maioria já assistiu, né? Viram aquelas chicotadas, sei lá, Jesus tomando? Paulo começa dizendo que ele tomou 5. Jesus tomou uma quarentena de açoite. Paulo diz, aquilo que nosso Senhor tomou uma vez, eu tomei 5. Ele começa a dizer o seu currículo, sofrimento. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupas, além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Eu acho que se juntar o sofrimento de todos nós aqui, não dá o que Paulo sofreu. E aqui ele nem citou o apedrejamento, hein? Ele disse muitas outras coisas. Ele pulou o apedrejamento. Ele diz, eu fui apedrejado, dado como morto lá. Mas isso aí foi café pequeno, perto dos outros sofrimentos. Não vou nem relatar. Este homem se levanta, se reanima no Senhor e vai reanimar a outros irmãos também. Então que não sejamos como essa geração fraca e frouxa. E segundo e último para encerrar. Segundo princípio, ser igreja é cooperar. Versículo 23, acompanhe comigo, por favor. E nomeando-lhes presbíteros em cada igreja, e orando com jejuns, consagraram-nos ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e Barnabé aqui, eles de fato, eles deixam
o exemplo do que era uma igreja organizada. Eles saíam pregando o evangelho, à medida que as pessoas iam crendo, eles faziam as comunidades, consagravam presbíteros, que eram presbítero, pastor e bispo no Novo Testamento são termos intercambiáveis, né? Eles têm a mesma função. Ou seja, eles pregam o evangelho, evangelizam, as pessoas creem, então eles reúnem as pessoas e eles começam a deixar líderes, pastores, presbíteros para cuidar daquele povo. E aqui, né, presbíteros no plural, mostrando que de fato também a igreja, ela não é uma igreja episcopal onde é apenas um que manda, mas a forma mais correta é haver um corpo de líderes que responda pela igreja. Você percebeu que esse papinho de, ai, sou crente na minha casa, nunca existiu? Desde o Antigo Testamento, passando pela Nova Aliança, em toda a história da igreja, nunca existiu esse papinho de fazer parte da igreja de Cristo sem fazer parte de uma comunidade local, de uma igreja física como a nossa. Porque quando havia conversão, uma das primeiras coisas era pegar aquele grupo, colocar aquele grupo com uma pessoa, ajudando, pessoas, cuidando daquelas pessoas que tinham acabado de se converter. Ou seja, eles faziam parte de uma comunidade, de uma igreja física. Ai, mas eu não preciso de pastores, somos todos sacerdotes. Eu ouço isso constantemente. Sim, somos todos sacerdotes em que sentido? No sentido de que você não precisa de um mediador entre você e Deus. Todos nós podemos buscar o Senhor. A minha oração não é mais poderosa que a sua. Eu não tenho um acesso, um telefoninho vermelho. Papai, o senhor me diz? Para falar isso? Falarei. Não, não existe isso. O que a Escritura diz é que todos nós temos acesso ao Senhor. Somos, então, sacerdotes neste sentido, sem intermediários. Mas em toda a Escritura, nós vemos a instituição de líderes com qual finalidade? O aperfeiçoamento da igreja, o cuidar da igreja. Olha o exemplo lá do Antigo Testamento. Diz a Escritura que apenas Moisés julgava o povo. Apenas Moisés resolvia o problema dos irmãos da igreja. E Moisés começou a desfalecer, porque era muita gente. Aí o sogro dele, Jetro, tem uma ideia espetacular. Diz assim, Moisés, separa homens tementes a Deus. Homens de verdade, ele dá essa ênfase, né? Homens de verdade, não no sentido que não podia ser, né? Mais ou menos homem. No sentido de homens firmes, de postura. Separa homens tementes a Deus, homens de verdade. Coloca eles como líderes de 100, 50, 10. Aquilo que esses homens puderem julgar, eles vão julgar. Aquilo que sair da alçada deles, eles trazem a você. Desta forma, o povo consegue ser atendido, porque mais pessoas ajudando, e você também não é sobrecarregado. E é basicamente essa estrutura que nós usamos na igreja. Ao pastor, os líderes do pequeno grupo, aquilo que está à alçada deles, eles fazem. Aquilo que foge da alçada deles, eles trazem ao obreiro, ao pastor, e a gente vai tentar resolver. Por quê? Assim todo mundo consegue ser atendido. Todo mundo consegue ter alguém ali, né, diante de uma dificuldade, consegue ser atendido. E não foi assim apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós também vemos isso. Efésios, capítulo 4, versículo 11, para aqueles que dizem, eu não preciso de igreja. Mentiroso. Diz assim, e ele mesmo, falando de Jesus Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seus serviços, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que Deus separou apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas? Qual o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para que a igreja, de fato, aprenda, seja aperfeiçoada. Pessoas que dizem não precisarem de uma igreja local são soberbas. São soberbas, são arrogantes e, na maioria das vezes, avarentas. Sabe por quê? Ora, se você é um cristão e você diz que não precisa estar numa igreja local, primeiro, você está dizendo, ninguém pode me repreender. Por quê? Eu não faço parte de nenhuma igreja. Ninguém pode falar absolutamente nada para mim. Não preciso me submeter a ninguém. E também não preciso contribuir em lugar nenhum. Porque se eu não tenho uma igreja física, eu não preciso contribuir. Eu faço o que eu quiser. Qual é o grande objetivo do culto, da pregação, da comunidade e deste aprendizado que nós temos constantemente? Paulo diz, a expansão do reino de Deus.
para isso, para que o evangelho possa cada dia mais se propagar. Se você é sem igreja, imagina, se você é uma pessoa sem igreja, mas você evangeliza as pessoas, como eles faziam. Aí então você fala de Jesus Cristo onde você está, mas você não tem uma igreja. Daí a pessoa diz, sim, eu creio nesse Jesus Cristo, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Fica igual eu, ficar vagando aí. Você precisa encaminhar para algum lugar. E era isso que Paulo fazia. A pessoa convertia, olha, monta essa comunidade aqui. Tanto é que no Antigo Testamento nós vemos o povo, era o povo de Deus, mas você lembra que era dividido em tribos? Benjamim, todas as tribos. No Novo Testamento, nós vemos Paulo escrevendo as suas cartas assim: a igreja de Deus que está na Galácia, a igreja de Deus de Tessalônica, ou seja, ao povo daquela cidade. Então não existia esse papinho, ai, eu sou crente sozinho, sou crente em casa. Mentira. Portanto, queridos, eu de fato, eu não tenho dúvidas de que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, em nossa igreja. Mas para isso, para que o reino avance, nós precisamos deixar de dar desculpas, deixar de sermos preguiçosos, tudo para não trabalhar na obra do Senhor. Precisamos aprender, de fato, a termos compromisso. Compromisso. E quando eu digo compromisso, é com os irmãos e com a igreja local. Mas veja, por vezes, eu estou falando aqui de nós, né? Não é indireto para ninguém, estou falando da gente aqui, ó, é de vocês. Pastor, é indireta? Não, é diretamente para você, que é da igreja. Visitante não, fique em paz. Por vezes, nós vamos ter festa, tem que quase implorar, tem um parto para vocês virem. Vem, e vem, e vem, ai vem, por favor, vem. Senão não vem. Não participa, não tá junto, tem que ficar implorando o tempo todo. Manda mensagem, não responde. É terrível. Terrível. É Deus quem faz a obra dele, óbvio. Mas Deus faz a obra dele através de nós. E esses discípulos, eles sabiam que eles eram instrumentos. Tanto é que do versículo 26 até o 28, eles vão prestar um relatório dizendo assim, as coisas que Deus tem feito através de nós. Ou seja, não somos nós que fazemos, é Deus através das nossas vidas. Portanto, irmãos, Deus em sua infinita sabedoria, ele decidiu que nós seríamos cooperadores dele. Ele não precisa. Você acha realmente que Deus precisa de mim cantando aqui no louvor? De jeito nenhum. Eu fico imaginando ele vendo, nosso Senhor, ele e os anjos assim, ó, Rafael começou. Ele não precisa. Mas ainda assim, ele nos dá a oportunidade de cooperarmos com ele. Que sejamos como Isaías, para falarmos assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amanhã nós teremos a nossa reunião de evangelismo aqui na igreja. Sexta e sábado teremos o nosso evangelismo de rua. Domingo teremos nosso culto da transformação. Oportunidade de você, de fato, trabalhar, se dispor a fazer algo em prol do reino. Porque se você mesmo assim não quiser, pode ficar tranquilo. Deus vai levantar outros. A obra dele não vai parar. Porque você, estrela, última bolacha do pacote, não quer fazer. Ele vai levantar outras pessoas. E você vai perder a oportunidade de ser um cooperador e ser um instrumento nas mãos de Deus para que vidas, de fato, sejam edificadas. E isso, eu vim falar para você, é um privilégio enorme. Que sejamos como Paulo, Barnabé e os discípulos, instrumentos nas mãos de Deus a cada dia mais, para que possamos ver mais e mais vidas sendo transformadas. Amém, meus irmãos?